Fala galera, tudo bem com vocês? Então se você quer ser um aluno eficaz, vem comigo! Na aula de hoje iremos falar sobre função seno e função cosseno, tá? Então muita atenção que é um assunto que ultimamente vem sendo cobrado no Enem e principalmente nos vestibulares. Então, primeira ideia que você tem da função seno é saber o período de uma função, né, que tem essa fórmula específica, a imagem, né, também os quadrantes, os ângulos no sentido anti-horário, também a relação da fórmula, tudo isso você irá aprender nessa aula. Então, nesse primeiro exemplo, eu quero fazer um gráfico, tá? E depois que construir esse gráfico, quero saber o período, o domínio, a imagem, o eixo de simetria e amplitude dessa função seno. Então, primeira coisa, para montar uma função, será necessário ter os valores do eixo x e os valores do eixo y. Então, vem comigo aqui. Vou construir uma ideia de uma tabela. Nessa tabela, eu vou ter o x e o seno de x, que já representa os valores de y. Na ordem do ciclo trigonométrico, irei posicionar sempre no sentido anti-horário, começando em cada extremidade aqui, ó. Então, nessas extremidades, eu tenho um ângulo de 0 grau, 90 graus, 180 graus, 270 graus e uma volta 360 graus. Também poderá ser representado nesse gráfico, ao invés de graus, em radiano. Então, por exemplo, você já aprendeu que o π ele equivale a 180 graus. Então, nessa ordem aqui, iniciando 0 grau, 90 graus é π sobre 2, 180 graus, π, 270, 3π sobre 2 e uma volta completa, 2π. Além disso, tem os sinais dos quadrantes, né? Nesse primeiro quadrante, eu tenho aqui positivo e positivo, lembrando que o primeiro sinal é do cosseno e o segundo sinal é do seno. Lá no segundo quadrante, vai ser negativo, positivo, seguindo a mesma ordem, cosseno e seno. Terceiro quadrante, negativo e negativo. E no quarto quadrante, positivo e negativo. São os sinais do cosseno e do seno em cada quadrante. Preciso lembrar também dos ângulos notáveis de 30, de 45 e de 60 graus. Mas vamos construir logo essa tabela. Então, para posicionar os ângulos no eixo x, eu vou atribuir esses ângulos aqui na sequência. 0, só que eu irei utilizar em radiano. π sobre 2, π, 3π sobre 2 e uma volta, 2π. E aí, claro, eu quero encontrar agora os valores de x. Então, vamos lá. Seno de 0 grau, lembrando que na tabela, como a extremidade, aqui eu tenho 1 e 0 nessa extremidade, aqui 0 e 1, menos 1 e 0, e nesse ponto, que é 270 graus, 0 e menos 1. Então, vou seguir sempre essa ordem, lembrando que o primeiro valor é do cosseno, e o segundo valor é do seno. Então, se eu tenho aqui seno de 0 grau vai ser 0. Seno de 90 é o segundo valor, então vai ser 1. Seno de 180, 0. Seno de 270, menos 1. E seno de 360, que é o 2π, vai ser 0. Então, já construí aqui a ideia de uma tabela em que posso montar os pares, né, lá ordenados. Então vamos lá. Colocando aqui no eixo x os valores de x. Então vai ficar aqui π sobre 2, na ordem, né? 90, 180, 270, só que estou colocando em radiano. E 2π. Lá no eixo y, né, que é o seno de x, vou colocar aqui o ponto mais alto, como se fosse 1, e aqui o ponto mais baixo, menos 1, já que só tem esses valores, né? O 0 vai ser sempre tocando o eixo x. Então, primeira coisa é marcar esses pares, né? Então, aqui 0 e 0 é um par ordenado, irei marcar nesse ponto.
Agora, eu vou marcar o π sobre 2 ligando com 1. Então aqui, vou marcar π sobre 2 ligando com 1. Se quiser facilitar, você pode até montar essa linha todinha aqui, ó, sem nenhum problema. Se quiser deixar montadinho, para saber que essa função vai bater aqui e voltar, tanto em cima quanto aqui embaixo. Então, marcando aqui agora o π e 0 vai ser um pontinho aqui no eixo. 3π sobre 2 ligando com menos 1, então vai ligar aqui nesse ponto. E 2π 0 vai ser lá no eixo. Marquei todos os pontos, ligando aqui, fazendo o par ordenado de cada um. Agora eu irei traçar essa onda, né, que podemos chamar assim, aqui na função seno. Então, como é que vai ficar esse gráfico aqui, ó? Vou fazer assim, ó. Sobe, desce, desce, sobe. E se for continuar, vai continuando. Então, montei o gráfico, que foi o que a questão pediu. Esboce o gráfico da função seno. Já fiz. Só que ele pede aqui o período, né, que tem aqui nesse gráfico. O período é a parte completa aqui, ó, que vai formar uma circunferência. Se eu pegar essa partezinha e juntar com essa outra, é como se fosse formando aí uma circunferência, ou seja, um ciclo, né, um período. Então esse período finalizou aqui, olha, no 2π. Então já posso afirmar que o período dessa função vai ser 2π. Uma outra forma de descobrir o período, mesmo não tendo o gráfico, é pegar aqui a função e localizar o período. O período, basta pegar o valor que está junto de x, ó, que é o valor de c aqui. Qual é o valor que está junto de x aqui? Não aparece. Então o valor aqui vai ser 1, já que não aparece. Então aplicando na fórmula, eu posso pegar aqui, ó, período vai ser 2π sobre c. Observe que na fórmula c é o que está junto de x, olha. Vai definir o período. Não apareceu aqui, é 1. Então o período vai ser 2π dividido por 1, que é 2π. Então já fiz aqui sem precisar olhar o gráfico, aplicando fórmula também. É uma sacada, tá? Como descobrir agora o domínio da função? Para qualquer função, seno, cosseno, o domínio será o conjunto dos números reais. Então vou colocar aqui domínio, conjunto dos números reais. Poderá ser qualquer número. Agora a imagem, professor Tony, onde é que eu localizo a imagem aqui no gráfico? A imagem é o eixo Y. Observe que o gráfico foi do menos 1 até o número 1. Olha a posição do ponto maior e do ponto menor, né? O ponto menor menos 1, ponto maior 1. Então a imagem para essa função vai ser de menos 1 até o número 1. Como descobrir a imagem sem precisar do gráfico e sim tendo base aqui pela função? Observe que no gráfico, né, eu olhei aqui o eixo Y. Já a imagem eu posso descobrir através dessa fórmula. Mas você olha para a fórmula e diz, professor, a fórmula está diferente. Aqui não aparece A, né? Porque é A mais B. B é o que está junto de x, do seno de x aqui, ó. No caso, B eu tenho que é 1, mas o A não aparece, é 0. Então posso muito bem aqui, olha, só separar aqui. A é 0 e B é 1. Então, usando essa sacada, a imagem vai ser A menos B. Então, A menos 1 vai dar menos 1. A, que é 0, mais 1 vai dar 1. E já encontrei a imagem da função aplicando a fórmula, olhando aqui a função, sem precisar construir o gráfico. Como encontrar o eixo de simetria, professor Tony? O eixo de simetria vai ser essa partezinha aqui, ó. Essa parte do eixo X, eixo de simetria, é o deslocamento aqui, ó, vertical, para cima, para baixo. Só que ele está nessa parte aqui, olha, está tocando aqui o eixo, ó. Então isso quer dizer que o eixo de simetria, que é essa partezinha do eixo X, né, o deslocamento aqui está sendo 0. Então se está sendo 0, que é essa parte, perceba aqui, ó, essas duas partes aqui, está referente ao eixo 0. Então Y vai ser 0. Então o eixo de simetria
vai ser 0. Y é 0. Continuando, vamos lá. Professor Tony, tem como saber o eixo de simetria sem precisar olhar o gráfico? Sim, o eixo de simetria é determinado por A. Observe que A não apareceu aqui, porque A mais B pela fórmula, ou A menos B, tanto faz ser mais ou menos. Mas observe que o A não apareceu, né? Não tem nenhum valor junto lá, somando com o seno de x. Então já posso afirmar que é 0. Então y vai ser igual a 0. Esse é o eixo de simetria. E a amplitude? Como é que define a amplitude, professor Tony? A amplitude é essa distância aqui, ó, do ponto mais alto até a borda, né? Ponto mais alto até a borda. Essa distância aqui, ó. Essa distância vale quanto? Essa distância vale 1. Olha a altura. Vale 1. E essa distância aqui também, professor Tony, vale quanto? Vale 1, só que é como se fosse em módulo, né? Então já posso afirmar que a amplitude para esse gráfico, amplitude vai ser igual a 1. E como saber disso aqui sem a fórmula? A amplitude é o valor que está junto do seno ou do cosseno, depende da função. Nesse caso ele não apareceu, mas ele está aqui na frente. Vai ser o número 1, que é justamente o que eu encontrei ali no exemplo. Uma característica também da função seno é que, se você perceber, olha, crescente, decrescente, decrescente e crescente. Sempre na função seno, a ideia vai ser essa: crescente, decrescente, decrescente, crescente. Nesse sentido, vamos analisar aqui no ciclo, no sentido aqui anti-horário. Observe que ele cresce, né, no seno, ó, decresce, decresce e cresce. Cresce, decresce, decresce e cresce. Eu poderia perguntar também assim, olha, em qual quadrante a função ela é crescente? A função ela é crescente no primeiro quadrante e também é crescente no quarto quadrante. Em qual quadrante ela é decrescente? Ela é decrescente no segundo quadrante e também decrescente no terceiro quadrante. Então são perguntas que podem acontecer, isso vai depender de cada questão. Valeu? Exemplo 2. Esboce o gráfico e determine o período, domínio, a imagem, eixo de simetria e amplitude de uma função cosseno. Então o esquema vai ser o mesmo que foi explicado lá na função seno. Vou colocar aqui os valores de x, lembrando do ciclo trigonométrico na ordem, né? 0, π sobre 2, π, 3π sobre 2 e uma volta 2π. Lembrando que esses ângulos é o ângulo do 0, 90, 180, 270, 360. A partir de agora eu quero encontrar os valores do eixo y. Então, quanto é o cosseno de 0? Cosseno de 0 é 1, que é esse primeiro valor. Cosseno de 90 é 0. Cosseno de 180, menos 1. Cosseno de 270 é 0. E cosseno de 360, que vai ser 1. Já cheguei aqui no par ordenado de cada um. Então, já vou fazer o quê? Construir o gráfico, tá bom? Então vamos lá. Construindo aqui a ideia, já sei que aqui é 1, já sei que aqui vai ser menos 1, por conta do valor que eu tenho aqui no eixo y. Eixo x vou colocar na ordem, né? π sobre 2, π, 3π sobre 2 e 2π. Montei lá os valores do eixo x. A partir de agora eu vou montar os pares. 0 e 1 será marcado aqui no eixo y. π sobre 2 e 0, pontinho vai ser aqui. π e menos 1 vai ser nessa parte aqui. 3π sobre 2 e 0 e 2π ligando a 1. Então marquei todos os pontos. A partir de agora eu vou traçar a onda, né, como se diz no popular. Então imagine aqui, vai começar assim, ó. E aí você vai montando, construindo a ideia.
construir aqui a ideia do gráfico da função cosseno. Observe que na função cosseno foi o quê? Decrescente, decrescente, crescente, crescente. Olha bem, decrescente, decrescente, crescente, crescente. Mais uma vez, decrescente, decrescente, crescente, crescente. Vamos lá agora. Como encontrar o período dessa função? Observe que o período, olhando o gráfico, finalizou aqui em 2π. Se finalizou aqui, período 2π, que é onde forma aqui, ó, uma circunferência, ó, as 4 partes. Isso formou um ciclo, é um período. Mas eu posso aplicar na fórmula. Né? Aplicando a fórmula do período, que é 2π sobre c, observe que c é o valor que está junto de x. Olhando aqui na função, não aparece 1. Então vai ser período 2π sobre 1. E não vai precisar construir gráfico, caso a questão peça só o período. Como encontrar o domínio da função? O domínio da função, tanto seno quanto cosseno, vai ser o conjunto dos números reais. A imagem dessa função, observe que a imagem, observa aqui, ó, o eixo y. No eixo y eu tenho aqui menos 1 e tenho 1. Então a imagem vai ser menos 1 e 1. Uma outra forma de resolver é aplicar diretamente na fórmula. Observe aqui essa estrutura e observe essa estrutura aqui da relação. Eu não tenho A mais B, né? O B aqui quando aparece é 1 na frente. Mas o A eu não tenho somando. Então ele vai ser 0. O A vai ser 0. Então é como se fosse assim a fórmula. A menos B e A mais B. Então A vai ser 0, porque realmente não aparece somando nem subtraindo. Menos o B, que é 1. Que é o que está junto lá, ó, do cosseno aqui. E 0 mais 1. Então a imagem vai ser menos 1 e 1. Caso peça e não precise construir o gráfico, é só fazer essa ideia aqui. O eixo de simetria, observe que está aqui, ó, no eixo X. É essa distância aqui no eixo X, ó. Então essa distância aqui vai ser 0 para y, né? Eixo de simetria. Como saber disso aqui sem precisar do gráfico? Basta observar o valor que está somando ou subtraindo. A função não está, então é 0, garanti. A amplitude. A amplitude é essa altura, né? Essa altura aqui da crista, né? Como a gente chama aqui. Essa distância tem 1, essa distância também tem 1. Então, posso afirmar que a amplitude para esse gráfico vai ser 1. E como saber da amplitude sem precisar construir o gráfico? A amplitude é o valor que está multiplicando o seno. Olha aqui, vai ser 1. Está lá, confirmado 1, analisando a função também. O que eu quero chamar a atenção, além de todas essas informações, é que na função seno sempre será paridade ímpar. Se tiver uma questão lá de marca X, né, e aí perguntando sobre a paridade, função seno vai ser uma função ímpar. E a função cosseno vai ter paridade par. Só para que você fique atento a esse detalhe. Valeu!